Olá, aqui é a Lúcia Bandeira e hoje eu vou te ajudar a entender mais um inimigo invisível na nossa alimentação. Alimentar-se corretamente é um desafio para quem quer ter uma vida mais saudável, principalmente nos dias de hoje, onde a gente quer uma nutrição rápida, onde a gente quer tudo pronto, prático, gostoso, e é aí aonde mora o perigo. Para que você possa entender esse inimigo invisível, vamos começar entendendo um alimento indispensável na nossa cozinha, que é o cloreto de sódio, popularmente conhecido como sal de cozinha. Esse sal, ele é composto de dois elementos, que é o cloreto e o sódio. E aí aonde a gente vai entender a importância do sódio, mas ele em excesso ele também prejudica a nossa saúde. E aí é onde ele entra como o inimigo invisível. Por quê? Porque quando a gente está preparando o nosso alimento, a gente está vendo a quantidade de sal que a gente está utilizando, a gente sente o sabor salgado, a gente sabe que o sal pode prejudicar muitos aspectos da nossa saúde, mas ele também tem outras formas de entrar nos nossos alimentos como um inimigo invisível, onde a gente não tem esse controle, e é aí onde a gente pode estar consumindo o sódio em excesso. E vamos entender como que isso acontece. Para que o nosso corpo funcione bem, as nossas células, os músculos, todo o sistema do nosso corpo, nós necessitamos de sódio. É tanto que ele está presente no nosso corpo em 0,15%. A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que o nosso consumo de sódio seja de 2 gramas por pessoa dia. Só que foi feito um estudo pela Sociedade Brasileira de Indústrias de Alimentos, que é a BIA, e foi constatado que o brasileiro consome 4,5 gramas de sódio por pessoa, em média. Então, esse alto consumo de sódio está associado a uma percentagem também grande de sódio nos alimentos que nós consumimos industrializados, embutidos. Para que haja a conservação do alimento, antigamente se usava muito sal e hoje a indústria usa o sódio. Para te ajudar a entender esses 2 gramas de sódio, que é o que é recomendado como saudável pela Organização Mundial de Saúde, como que eu consigo consumir esses 2 gramas de sódio? Se você consumir um macarrão desse instantâneo em uma só refeição, aqui ele está vindo com 1.517 miligramas de sódio. 2 gramas equivale a 2.000 miligramas. Então aqui, só em uma refeição ou um lanche, não sei, rápido, se você consumir um alimento como esse, você está consumindo quase que a totalidade do sódio que você deveria consumir durante todo o dia. Então, a gente vai colocar o sal de cozinha para temperar os nossos alimentos, a gente vai colocar alguns gramas de sódio ali. Mas quando a gente come o pãozinho, aquele pãozinho francês que você compra na padaria, a pizza, o biscoito, o queijo, todos esses alimentos, eles trazem um percentual de sódio. Então, o que eu aconselho? Quando você for comprar no supermercado, dá uma olhada no rótulo e aquele que tiver com um percentual acima de 450 por porção, aí você já o evita, ou se ele vai ser utilizado como refeição, aí você já come, porque é uma refeição completa, com 450 até 500, né? Porque você pode comer 2.000 miligramas, né, de sódio por dia, que está dentro do considerado saudável. Então, existe o que você vê, que você controla, que está no sal da sua cozinha, e existe o que você não vê e que você pode estar mais atento. Por exemplo, todos os embutidos, salaminho, presunto, mortadela,
Dá uma olhada no rótulo, eles são obrigados a colocar no rótulo os nutrientes e você veja a quantidade de sódio que você está comendo para que você não fique com esse inimigo invisível. Você tome consciência que existe uma quantidade saudável e passou daquela quantidade saudável, e isso com certeza vai dificultar o bom funcionamento do seu organismo. Outra forma de você evitar esse consumo exagerado de sódio é você evitar comprar temperos prontos. Até o próprio extrato de tomate, ele vem com sódio. Use mais o tomate mais natural do que o extrato de tomate. Aqueles temperos de alho que você compra, alho e sal já pronto, você perde o controle. O sal que você coloca, você tem um controle. E o alho, ele é muito mais saudável se você utilizar ele in natura. Eu sei que vai dar mais trabalho, mas evite esses temperos, tipo aqueles caldinhos prontos. Comprar condimentos prontos. Isso já vai ajudar bastante você a evitar esse consumo exagerado. E a outra coisa, o que vai te ajudar a melhorar o tempero sem ter que usar temperos prontos? Você compra ervas desidratadas, você compra gengibre em pó, cravo, canela. Então comece a usar mais essas ervas desidratadas, use o tempero mais natural. E com o tempo também você educa seu paladar. Eu não sei se vocês já viram que tem pessoas que quando vai se alimentar juntas, uma fala assim, essa comida tá com pouco sal, e a outra fala, não, para mim tá bem. Então o que acontece é que quando você educa seu paladar para comer algo mais salgado, então quando não tá, o seu paladar já sente vontade de mais sal. E muito cuidado com os molhos. Muitas vezes a gente vai comer um macarrão e a gente gosta muito mais do molho do que do próprio macarrão. Então, procure fazer também molhos caseiros. Não compre aqueles molhos prontos para salada, porque a salada é super saudável. Aí você coloca um molho pronto, que aí você já perde muito pela questão de sódio que você está colocando nessa salada. Então, quanto mais próximo da natureza e quanto mais caseiro, mais você tem um controle e você evita a entrada desse inimigo invisível na sua alimentação. Já aconteceu com você de acordar e querer colocar um anel no dedo, tirar uma aliança do dedo e parece que a mão está toda inchada, que os seus olhos estão inchados e você não está conseguindo movimentar muito bem os dedos, e você diz assim, poxa, eu não comi nada, que foi que eu amanheci assim inchada? O que terá acontecido? Gente, o nosso corpo, 70% ele é líquido, ele é água. E quando esse sódio ele vem exageradamente para a nossa corrente sanguínea, a função do nosso rim é jogar esse sódio todo para fora. Ele faz essa troca, né? Sempre os rins é o nosso órgão que faz a limpeza do nosso corpo. Então, o que acontece? Ele precisa eliminar esse sódio porque o sódio ele suga água. Tá? Então, para ele jogar esse líquido para fora, esses rins, o sódio ele retira a água das nossas células. Então, a nossa corrente sanguínea ela aumenta a quantidade de água e os rins também trabalham dobrado. Então, eu não sei se você já viu pessoas que estão com retenção de líquido e a gente fala, toma mais líquido, toma mais líquido. Para quê? Para facilitar a limpeza dessas toxinas que estão dentro do nosso corpo. E a pessoa fica com medo de tomar água. Não, se você não tomar água, você está roubando a água das suas células e você está correndo um risco muito grande. Então, não é só a mão que está inchada, os seus rins estão pedindo água. Por quê? Porque senão ele está roubando a água das células e ainda tem um problema mais grave. Ele aumenta esse fluxo sanguíneo porque aumenta a quantidade de água na sua corrente sanguínea. Então vamos tentar entender na natureza, para a gente fazer uma analogia do que está acontecendo dentro do nosso corpo, essa tempestade que a gente provoca no nosso corpo, tentando entender um pouco a tempestade externa. Você está observando um rio fluindo, né? Assim como todas as nossas artérias, eles têm aqueles rios fininhos, que são as artérias mais fininhas, e vamos associando os rios
com as nossas artérias, tá? Então, quando vem uma tempestade, uma chuva muito grande, aquele rio que parecia calmo, a água não vai com mais velocidade, aquela correnteza aumenta, você fica até com certo medo de entrar no rio, porque o rio vai te levar, aquele rio que você estava tomando banho tranquilo, na época não chuvosa, quando entra a época chuvosa, você fica até com certo receio, quando você vai até às vezes para as cachoeiras, você diz, olha, pode vir uma tromba d'água, né? Então, gente, essa tromba d'água acontece nas nossas artérias quando a gente se excede nessa quantidade de sódio. Então, o sódio, ele faz com que a célula jogue a água para a corrente sanguínea, aumenta a quantidade de líquido na nossa corrente sanguínea, isso compromete os nossos rins, tá? E compromete o nosso coração, compromete tudo, por conta que a tempestade que a gente criou dentro do nosso corpo para tirar um ritmo natural do nosso corpo veio pelo excesso do sódio que nós nos alimentamos, que é aí onde ele entra como inimigo invisível, que muitas vezes a gente não se dá conta quando a gente está comendo principalmente uma pizza, porque a pizza, além de ter o sódio da massa da pizza, tem o sódio do molho da pizza e tem o queijo que a gente colocou lá, que também tem sódio, que tem sal. Eu não estou condenando só a pizza, tem alimentos mais ricos em sódio, como esse macarrão instantâneo, que também é uma bomba que a gente coloca no nosso corpo, alguns refrigerantes, sucos, tipo aqueles energéticos, também tem muito sódio. Então, só a gente prestar mais atenção, o que será que está fazendo eu acordar com meus dedos inchados, com meus olhos inchados, o que será que eu fiz para colocar o meu corpo nesse bombardeio, né, nessa tempestade, que a gente aí nessa hora tem que tomar muito líquido, muita água e muito juízo para a gente pensar como que a gente pode promover essa saúde para o nosso corpo de uma forma mais tranquila. Os principais problemas de saúde ocasionados por esse excesso de sódio na nossa alimentação são problemas de hipertensão arterial, com as suas consequências, levando a problemas cardíacos e problema renal. É importante que você entenda que a gente não virou hipertenso da noite para o dia. A doença, ela não aparece assim de repente. Infelizmente, quando um órgão vem adoecer, ele já está sobrecarregado, ele já está cansado, a gente vai maltratando aos poucos e quando vê, você já está hipertenso porque você já comprometeu seus rins. Então, enquanto o corpo pode trabalhar, fazer o seu melhor para que a gente seja saudável, o nosso corpo está fazendo isso. Mas a gente não tem muita consciência do quanto a gente está maltratando, pouquinho a pouquinho, porque nós já criamos aquele hábito de comida mais gostosa e às vezes a gente nem sente o quanto de sal está nessa comida. E o mais perigoso ainda, o sódio vem em comidas doces, porque vem como conservante do alimento. Então tem pessoas que falam para mim assim, eu não como quase sal. Quando a gente vai ver a sua alimentação industrializada que ela está colocando, não vem só com sabor salgado. Por isso que a gente precisa observar o rótulo, porque ele vem em achocolatados, ele vem naquele leite longa-vida que você colocou na sua geladeira. Então, tudo que for industrializado não precisa ser salgado. O sódio, tanto presente, a gente está dando mais uma carga de trabalho para o nosso corpo, para voltar ao equilíbrio. Então, é só ficar atento, não precisa ficar, agora eu não vou comer mais nada, mas a gente tem 2.000 miligramas para comer de sódio e que o sódio tem esse valor nutricional também para fazer o nosso corpo funcionar bem. O problema está no exagero, o problema está no excesso. E se a gente ficar atento, com certeza a gente não vai colocar o nosso corpo em risco, a gente não vai dar todos os dias esse bombardeio para o nosso corpo. Então, vamos aqui algumas dicas importantes. Primeiro, observar o rótulo. Número 2, observar quando você está fazendo o seu alimento, se você pode acrescentar ervas, o molho mais natural, evitar totalmente condimentos prontos, comprar temperos prontos para sua cozinha, beber bastante líquido
E nada mais assim, quando a gente começa a ficar observando melhor, a gente vai descobrindo quais são os alimentos que estão fazendo parte da minha rotina que eu posso evitar ou substituir. Então, parabéns por você ter assistido esse vídeo até aqui. Compartilha com as pessoas que você ama, faz seu comentário. Não esquece de fazer sua inscrição aqui no canal, é muito importante para o crescimento do nosso canal, e de curtir. E eu espero você no próximo vídeo.